Ele tinha tudo, fama, poder e riqueza. Mas escolheu a cruz. E isso lhe custou a vida. Imagine um homem no auge de tudo que o mundo pode oferecer. Poder de vida e morte sobre milhares de homens. Uma posição que fazia tremer fronteiras inteiras. Riqueza, honraria, respeito, até o medo alheio. Agora imagine esse mesmo homem, de joelhos no chão frio de uma cela, recusando-se a dobrar a cabeça diante de ídolos de pedra. A espada já está erguida. O carrasco aguarda a ordem. E ele, sereno, fecha os olhos. Não de medo. De paz. Esse é Expedito de Melitene. Comandante-chefe da 12ª Legião Romana. Mártir. Santo. Ele não nasceu santo. Viveu anos numa vida devassa, rodeada de prazeres e glória militar. Conheceu o nome de Cristo e adiou a resposta. Adiou. E adiou. Até que uma noite, algo rasgou o silêncio, e mudou tudo. Não apenas a vida dele, mas a de milhares de soldados sob seu comando, e de milhões de devotos que, ao longo dos séculos, invocarão seu nome nas horas mais urgentes da vida. Antes de seguirmos, uma oração. Jesus misericordioso, que transformaste um guerreiro romano em testemunha da tua glória, abre hoje o nosso coração à urgência da conversão. Que não deixemos para amanhã o que tu pedes hoje. Amém. O que aconteceu naquela noite de sonho, e o que Expedito fez ao acordar, vai te mostrar que o maior campo de batalha não é o externo. É o interior. E que uma única decisão, tomada na hora certa, pode mudar o curso de uma vida inteira. Mas antes de chegar lá, precisamos entender quem era esse homem, e o caminho tortuoso que o levou até a cruz. O sol ainda não nasceu sobre Melitene. A cidade dorme enrolada em névoa fria, encravada nas montanhas da Armênia, a leste do Império Romano. Mas dentro de um quarto amplo e silencioso, um homem está acordado. Não por inquietação de general. Não pelo peso do comando. Ele está acordado porque acabou de ouvir algo que não vem de fora. Vem de dentro. Expedito se levanta do leito. Ainda sente o eco daquele sonho. O corvo. As asas negras batendo no ar sufocante da noite. E aquela voz, grave e insistente, como um grasnido em latim, cras. 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 Amanhã. 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 Por anos, essa mesma voz soou em sua vida, não num sonho, mas na consciência. Expedito sabia da existência de Cristo. Havia visto soldados cristãos morrerem com um sorriso nos lábios que ele não conseguia explicar. Havia ouvido sobre Polieucto de Melitene, um de seus predecessores na legião, martirizado em nome de uma fé que parecia loucura ao olhar romano. Havia sentido, em alguma marcha silenciosa pela estepe, um peso estranho no peito, como se algo o chamasse por um nome que ele ainda não sabia pronunciar. Mas havia sempre o amanhã. Amanhã, quando a campanha terminar. Amanhã, quando eu tiver mais tempo. Amanhã, quando não houver risco. Amanhã. Santo Expedito, que levava uma vida desregrada, havia tido uma experiência e desejava se converter, mas ainda temia as consequências de se tornar cristão naquela época, e por isso sempre deixava sua conversão para depois. Mas naquela noite, o corvo apareceu. E Expedito fez uma escolha que nenhuma batalha havia exigido tanto dele. Há uma palavra latina que define esse momento. Uma só palavra. E ela está esculpida em pedra nas imagens desse santo há mais de 17 séculos. Você vai descobrir o que essa palavra significa, e por que ela pode ser a resposta que sua própria vida está esperando. Para entender o que Expedito escolheu naquela noite, é preciso entender o que ele era antes. Expedito comandou a 12ª Legião Romana, conhecida como Fulminata, de 296 a 303 d.C., defendendo as fronteiras orientais do Império Romano contra os bárbaros asiáticos. Essa legião era composta por aproximadamente 6.800 homens, incluindo soldados, escravos e cavaleiros. Pense no que isso significa na prática. 6.800 homens olhando para um único rosto em busca de uma ordem. A vida deles depende da sua voz. A fronteira do maior império do mundo depende da sua espada. E o imperador Diocleciano, em Roma, confia em você para manter o Oriente sob controle.
Expedito não chegou a esse posto por acidente. Desde jovem, demonstrou aquilo que os romanos mais admiravam num homem: presteza, disciplina, capacidade de decisão. Aliás, o próprio nome Expedito não teria sido seu nome de nascimento, mas um apelido dado pelos romanos para expressar o traço dominante de seu caráter, a presteza e a prontidão com que agia no cumprimento do dever. Era assim que Roma honrava seus melhores, dando-lhes um nome que os definia. Imagine o jovem Expedito crescendo nas terras da Armênia, respirando o cheiro de couro e ferro das legiões, ouvindo o som metálico das armaduras nas madrugadas de treinamento. O barulho das marchas, a poeira das estradas orientais, o vento cortante que vinha do deserto. Desde cedo, aprendeu que a fraqueza mata, e que a hesitação, no campo de batalha, custa vidas. Mas havia um mundo além das batalhas. E Expedito não era imune a ele. Como a maioria dos soldados romanos, o comandante Expedito tinha uma vida devassa, rodeada de luxo, prazeres e fama. O vinho nos banquetes após as vitórias. O aplauso dos subordinados. A sensação de ser intocável, de estar acima das regras comuns. Quando você comanda 6.800 homens, é tentador acreditar que está acima de tudo, inclusive de Deus. Mas a semente estava sendo plantada. Silenciosamente, como toda semente. O primeiro contato do comandante Expedito com o cristianismo aconteceu dentro da própria 12ª Legião. Uma parte dos soldados era formada de cristãos. Além disso, em suas andanças pelas fronteiras orientais do Império, Expedito teve ainda mais contato com o cristianismo. E a 12ª Legião teve um soldado chamado Polieucto de Melitene, que morreu mártir no ano 193. Polieucto morreu cantando. Expedito soube disso. Viram os olhos do mártir, não com terror, mas com uma paz que contrariava toda a lógica militar. Como um homem morre assim? Qual é o segredo desse nome que esses soldados murmuram antes de fechar os olhos para sempre? Talvez você também conheça esse peso, o de saber que algo maior te chama, mas ter medo de responder. O de ouvir o nome de Cristo e fingir que não ouviu. O de adiar o que o coração sabe que precisa ser feito hoje. Expedito conhecia esse peso. Carregou-o por anos. E quanto mais carregava, mais pesado ficava. Até que uma noite, o peso se tornou insuportável, da melhor maneira possível. Existe um momento na vida de certas pessoas em que Deus para de sussurrar e começa a falar. Não com raiva. Não com imposição. Mas com uma clareza que não deixa mais lugar para dúvida. Para Expedito, esse momento veio num sonho. Certa noite, Santo Expedito sonhou com um corvo que voava diante dele, grasnando a palavra cras, que em latim significa amanhã. Expedito então pisoteava o pássaro, dizendo odi, ou seja, hoje. Este sonho pode ser interpretado como um espírito do mal que ordenava para que a conversão ao cristianismo fosse deixada para depois. O corvo grasna. A voz é conhecida. É a mesma que acompanhou Expedito por anos, a voz da procrastinação espiritual. A voz que diz, você ainda tem tempo. Não é hora. Depois. Amanhã. Mas algo acontece naquele sonho que nunca havia acontecido antes. Expedito olha para o corvo. E sente, pela primeira vez com toda a clareza, o que aquela voz realmente é. Não é prudência. Não é bom senso. É medo disfarçado. É o inimigo da alma usando o rosto do amanhã para roubar o hoje. E então ele pisa no corvo. O santo esmagou o corvo tentador, dizendo, odi, 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 que significa hoje, hoje, hoje. Nós não vamos deixar nada para amanhã, a partir de hoje serei cristão. Expedito acorda. O quarto ainda está escuro. As estrelas ainda brilham sobre Melitene. E o homem que acaba de abrir os olhos não é mais o mesmo que fechou. Naquele mesmo dia, ele busca o batismo. Não espera mais um sinal. Não aguarda a situação perfeita. Não consulta o calendário. Hoje. Agora. Odi. Convertido, Santo Expedito conseguiu converter muitos de seus soldados também ao cristianismo, o que o tornou alvo de perseguição por parte do imperador Diocleciano. Imagine o peso dessa decisão. Expedito não era um cidadão comum que poderia se converter em silêncio.
Ele era o rosto da 12ª Legião. Quando o comandante se converte, a notícia chega a Roma em dias. E Diocleciano, o imperador que iniciaria uma das mais sangrentas perseguições aos cristãos da história, não era homem de meias palavras. A ordem chega. Expedito deve renunciar à sua fé. Deve adorar os deuses de Roma. Deve provar que o império ainda é mais forte que Cristo. Preso e forçado a renunciar sua fé, Santo Expedito se recusou. Submetido à flagelação romana e outros castigos, ele permaneceu firme em sua fé cristã. A flagelação romana não era um castigo suave. Era um espetáculo de terror calculado para quebrar qualquer resistência. Os golpes rasgam a pele, atingem os músculos, deixam o corpo em carne viva. E a cada golpe, a mesma pergunta: você nega Cristo? Cada golpe é uma nova versão do corvo. Cada dor é um novo grasnar. Amanhã você decide. Hoje, salva a sua vida. Mas Expedito havia pisado no corvo uma vez. E não iria recuar agora. Foi martirizado mediante decapitação por espada no dia 19 de abril de 303, junto com outros cristãos, então denominados mártires de Melitene. Ele caiu. A espada desceu. E o general romano que nunca havia perdido uma batalha ganhou a maior de todas, não no campo de batalha, mas no interior de si mesmo. Mas o que esse amor produziu no mundo ainda estava apenas começando. A morte de Expedito não foi um fim. Foi um começo. Ao longo dos séculos, a devoção a Santo Expedito se espalhou pelo mundo como fogo em palha seca, do Oriente para a Europa, da Europa para o Brasil, do Brasil para cada coração que um dia se viu num beco sem saída, olhando para o céu e pedindo uma resposta urgente. E as respostas vieram. Existe um lugar no interior do estado de São Paulo que carrega o nome desse santo em sua certidão de nascimento. A cidade de Santo Expedito. Por volta do ano de 1940, uma família do Maranhão, Arnóbio Guimarães Tenório, sua esposa e seus filhos, deixou tudo para trás e partiu em direção ao interior paulista em busca de trabalho e um pedaço de chão para chamar de lar. Eles trouxeram consigo uma imagem de Santo Expedito, e a história dessa família e desse santo acabou dando nome ao município. Uma família sem recursos, sem conexões, sem garantias. Apenas a fé carregada junto às malas, em forma de uma imagem de um soldado romano com uma cruz na mão. E hoje, uma cidade inteira leva o nome do santo que essa família invocou. E você acredita que Deus ainda age assim? O ensinamento que esse episódio carrega é simples e poderoso. A fé não espera condições ideais para agir. Essa família não esperou ter segurança para se mover. Ela se moveu, e levou o santo consigo. A oração não é a âncora que nos prende ao lugar do medo. É o leme que nos guia no meio da tempestade. Há também a história da devoção popular que tomou conta do Brasil especialmente a partir dos anos 80. Uma das características dos devotos de Santo Expedito é o hábito de imprimir milheiros de santinhos para distribuir nas ruas e igrejas e colocar faixas e cartazes nos muros e calçadas das cidades com a mensagem de gratidão pela graça alcançada. Nas grandes metrópoles brasileiras, nas periferias e nos centros, nos mercados e nas universidades, a imagem desse soldado romano do século IV aparece. No banco de uma moto, na porta de um escritório, no bolso de um estudante antes da prova. Por quê? Porque a urgência humana não tem data de validade. Porque todo ser humano, em algum momento da vida, se vê diante de algo que não pode esperar mais um amanhã. E você acredita que Deus ainda age assim? O ensinamento aqui vai além da devoção popular. Ele aponta para algo que Santo Expedito viveu na própria carne. A fé não é uma reserva para tempos calmos. É uma arma para os momentos de crise. Você não precisa esperar estar bem para rezar. Você pode rezar de joelhos, de cabeça baixa, com a voz embargada, e ainda assim ser ouvido. Desde seu martírio, Expedito tem se revelado um santo que continua atraindo devotos em todo o mundo. Além de padroeiro das causas urgentes, ele também é reconhecido como padroeiro dos militares, dos estudantes e dos viajantes. Estudantes antes das provas. Militares diante do perigo. Viajantes na estrada. Comerciantes em crise. Pais com filhos em situação de emergência. Todos recorrem ao mesmo nome. Todos invocam a mesma intercessão.
E muitos voltam para dar testemunho. Se você já viveu uma graça como essa, conta nos comentários. Estamos rezando por cada intenção que você deposita aqui. Mas a pergunta que esse santo nos deixa vai além dos milagres. Ela é sobre decisão. Sobre urgência. Sobre o hoje que não pode mais ser adiado. Santo Expedito, soldado de Cristo e mártir de Melitene, tu que não deixaste para amanhã o que Deus pediu hoje, intercede por nós diante do Senhor. Fortalece em nós a coragem de dizer sim sem hesitar. Livra-nos do espírito da procrastinação espiritual, que nos rouba o tempo da graça. Alcança-nos a prontidão que te fez santo, e que nos faça, dia a dia, mais fiéis ao chamado de Cristo. Amém. Santo Expedito não deixou escritos. Não fundou uma ordem religiosa. Não pregou em praças públicas. Mas ensinou, com a própria vida, com o próprio sangue, 3 virtudes que atravessam séculos e chegam até nós com a mesma força de quando foram vividas. A primeira virtude é a prontidão espiritual. Expedito era, por natureza e por apelido, um homem de ação imediata. No campo de batalha, a hesitação mata. Mas foi preciso que essa virtude natural fosse consagrada, que saísse da esfera militar e entrasse na esfera da fé. E quando Expedito pisou no Corvo e disse Odi, ele fez exatamente isso, consagrou sua prontidão a Deus. A palavra de Deus confirma essa urgência com uma clareza desconcertante. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: Eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Não amanhã. Não quando a situação melhorar. Agora. Para o espectador que está lendo isso enquanto adia uma reconciliação, uma confissão, uma decisão de fé, Santo Expedito não está pedindo perfeição. Está pedindo prontidão. O corvo vai sempre gritar amanhã. Mas você pode escolher pisá-lo hoje. A segunda virtude é a coragem diante da perseguição. Expedito sabia o que a conversão custaria. Sabia que Diocleciano não iria sorrir. Sabia que a toga e a armadura de general seriam trocadas pela sela e pelo chicote. E converteu-se a si mesmo. Não por ingenuidade, mas por uma certeza que a fé produz e que nenhuma ameaça consegue apagar. São Pedro escreve em sua primeira carta: Antes, santificai a Cristo, como o Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Expedito respondeu a essa exigência com o corpo inteiro. Com a voz que se recusou a negar. Com os joelhos que dobrou para Cristo, e nunca para o ídolo. No cotidiano de cada um de nós, essa virtude se traduz de maneira concreta. Pode não haver espada apontada para o nosso pescoço. Mas há pressões. Há familiares que nos pedem que abdiquemos da fé. Há ambientes profissionais que nos pedem silêncio diante da injustiça. Há momentos em que confessar que somos cristãos custa algo real. Expedito nos diz: vale a pena. Sempre vale. A terceira virtude é a influência que transforma. Expedito não se converteu sozinho. Após sua conversão, ele conseguiu converter muitos de seus soldados ao cristianismo. Um homem que lidera com a vida, e não apenas com palavras, arrasta consigo quem está ao redor. Não por coerção. Por testemunho. O Evangelho de Mateus registra as palavras de Jesus: Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Capítulo 5, versículo 16. Expedito foi essa luz dentro da 12 legião. E essa legião, 6.800 homens, foi transformada por um único ato de coragem pessoal. Pense na sua família. No seu ambiente de trabalho. Nos seus amigos. Quantos estão esperando ver em você aquilo que Expedito mostrou aos seus soldados, que é possível viver e morrer com paz? Existe um ensino presente no magistério da Igreja que ecoa diretamente o exemplo desse santo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1042, lembra que a conversão é um ato que deve ser renovado a cada dia, não adiado, não condicionado a circunstâncias externas. Santo Expedito viveu esse ensino antes mesmo que fosse escrito. Ele é, nesse sentido, um precursor silencioso da espiritualidade da prontidão que a Igreja sempre defendeu.
E a pergunta que esse santo te desafia a responder esta semana é simples, e exige coragem para ser respondida com honestidade. O que você está adiando? Qual é o corvo que continua grasnando amanhã na sua vida? Uma confissão pendente. Uma reconciliação adiada. Uma decisão de fé suspensa no ar. Uma entrega que você sabe que Deus pede, e que você responde com depois. Expedito pisou no corvo. E ganhou a eternidade. Como ele disse ao acordar daquele sonho, hoje, hoje, hoje. Santo Expedito está vivo na intercessão. Atualmente existem paróquias de Santo Expedito em todo o mundo, e ele é padroeiro de várias cidades. No Brasil, sua devoção cresceu de forma extraordinária a partir dos anos 80 e chegou a cada canto do país, dos grandes centros às cidades mais remotas do interior. 2 municípios brasileiros carregam seu nome: Santo Expedito, no estado de São Paulo, e Santo Expedito do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Ele é considerado um dos santos guerreiros, ao lado de São Miguel Arcanjo, São Jorge, São Cristóvão e São Sebastião, santos que viveram a fé com a intensidade de quem sabe que cada dia é uma batalha que vale a pena travar. Para os próximos 7 dias, Santo Expedito te propõe uma prática simples e concreta. Identifica hoje, não amanhã, uma área da sua vida que você está adiando entregar a Deus. Pode ser a retomada da oração diária. Pode ser o sacramento da confissão. Pode ser um pedido de perdão que você deve a alguém. Escolhe uma. E age hoje. Odie. Toda manhã, ao acordar, repete esta jaculatória de Santo Expedito. Santo Expedito, das causas justas e urgentes, rogai por nós. Curta. Direta. Como o santo que representa. Se essa vida tocou o seu coração de alguma forma, escreve nos comentários o que Santo Expedito despertou em você. Salva este vídeo para rever nos momentos em que o corvo aparecer, quando a voz do amanhã tentar te roubar o hoje que Deus reservou para você. Se isso fez sentido para alguém que você conhece, compartilhe agora, porque a graça não tem prazo de validade, mas a oportunidade de compartilhá-la, tem. Inscreve-se e caminha conosco, toda semana, uma vida que reacende a chama. O soldado que pisou no corvo te lembra, hoje, que a batalha mais importante da sua vida acontece agora, não amanhã. Odie. Santo Expedito, rogai por nós.